Graça e paz, meus irmãos. Nós bendizemos mais uma vez ao Senhor pela maravilha de estarmos reunidos como igreja do Senhor para adorá-lo e bendizê-lo, somente de ouvir a sua voz em mais um domingo que nós nos reunimos para, através dos meios de graça, alimentar nossas almas. E hoje nós vamos entrar num novo assunto, né? O apóstolo Paulo, hoje nós vamos ver que ele vai tratar uma outra questão envolvendo a igreja de Corinto, então eu convido você para ler comigo capítulo 15, do verso de número 1 ao verso número 11, será a nossa exposição pela manhã. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos para o verso número 1. É mais um capítulo extenso de Paulo, ou seja, mais uma argumentação extensa, e isso mostra a seriedade do assunto, que envolve o capítulo 15, muitas coisas importantes, nós vamos observar, e espero que o Senhor possa edificar o seu povo através da sua voz. 1 Coríntios, capítulo 15, verso número 1 ao verso número 11. Lembrando que nós encerramos Gênesis, então estamos somente expondo Corinto. Então, à noite, você chega em casa, você vai dar uma lida no verso 12 ao verso número 19, que será o conteúdo da nossa exposição noturna. Diz o seguinte a palavra do Senhor, ouçam o que diz o Senhor através do apóstolo Paulo. Irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e, mais tarde, por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Bendito Deus, estamos solenemente reunidos, Senhor, diante da Tua presença, pois sabemos que estás no nosso meio. E clamamos, Senhor, que a Tua palavra, que já nos fala ao ser lida, seja proclamada, ó Deus, com fidelidade, e que nós, ó Deus, venhamos ouvir Tua voz. Quebranta-nos, Senhor, tira a nossa surdez, a nossa incredulidade, e nos edifica, Senhor, na Tua lei, nos conduza através dela, Senhor, que nossas convicções erradas sejam desfeitas, Senhor, diluídas através do poder da Tua palavra. Fala, Senhor, ao Teu povo que aqui está. Fala, Senhor, aos Teus filhos, avivando, Senhor, trazendo vida. Aqueles que estão mortos, Senhor, ressuscita. Aqueles que estão fracos, seja a força deles, Senhor. Pois, ó Deus, é o Teu povo que aguarda esperançosamente por Ti, pela Tua voz, em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Quando nós
iniciamos as exposições de Gênesis, nós ficamos cientes de que Deus criou tudo perfeito, inclusive homem e mulher. Mas o tentador logo tratou de diluir a plena harmonia com o Criador. Como pode afirmar ser benevolente quando lhes privou de comer de todas as árvores? E assim Satanás lançou a semente. Deus não é tão bom como diz ser. A semente brotou no coração do casal e a perfeita harmonia entre o Criador e a criatura foi destruída. Agora, segundo as Escrituras, como nós vimos, o homem não é mais aquele de antes, corrompeu-se e de Deus ficou distante. Restava ali o juízo, a ira divina, mas Deus mostrou, ao contrário da mentira de Satanás, que ele é bom, pois ainda na corrupção do homem, prometeu nova vida. Haveria de surgir uma semente que esmagaria a cabeça da serpente, o diabo, e poria um fim no pecado, conforme Gênesis 3,15. Ele seria a redenção do homem. A história, então, como nós vimos, vem se desenrolando, e a grande tarefa do diabo é fazer com que essa semente não brote. Mas quem é essa semente? Profecias e profecias lançavam luz sobre a identidade do Messias, até que, enfim, a semente brotou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse o verdadeiro João Batista sobre o Filho Divino. João capítulo 1, 29. Conforme as profecias, ele haveria de padecer as mais profundas dores. Segundo o profeta Isaías, ele carregaria nossas dores e calado iria até o matadouro. Ele morreu e foi sepultado como se ímpio fosse. Na verdade, ele estava levando a culpa dos nossos pecados, o justo pelos injustos, desfazendo as obras do diabo, conforme Isaías 53. Mas quem disse que o túmulo seguraria? Quem disse que no túmulo ele ficaria? Davi já havia dito, no Salmo 16, verso 10, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A semente, então, como é dito nas profecias, triunfou para nos assegurar a vida. Ele ressuscitou. É a vitória do servo sofredor. Mas o diabo não descansaria. Confirmada a derrota, lhe restava fazer aquilo que ele mais sabia, que era mentir. E durante a história, muitas coisas aconteceram e as mentiras surgiram principalmente por meio das heresias. Entre os judeus havia um grupo chamado saduceus que pregava, por exemplo, contra a ressurreição. Mas a corrente principal de oposição provinha das classes intelectuais e daqueles por elas influenciados, os quais, como os habitantes de Atenas, zombavam da ideia de ressurreição. Ou seja, a filosofia grega não aceitava tal ideia. Quando Paulo pregou no Areópago de Atenas, quando Paulo disse de um Deus que havia morrido e ressuscitado, eles disseram, depois ouviremos o Senhor sobre esse discurso, porque justamente a filosofia não acreditava, não aceitava tal ideia. Vamos lembrar, na igreja de Corinto, sabemos que havia uma influência presente da filosofia grega. E como nós observamos, que já vinha causando danos, inclusive em torno dos debates dos pregadores prediletos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e baseados na filosofia grega, era que eles escolhiam os pregadores prediletos. Agora,
o problema denunciado por Paulo, causado pelo pensamento filosófico, é outro, capítulo 15, verso 12. Observe aí rapidamente o que diz o verso 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. O problema é, alguns não criam na ressurreição dos mortos. Essa atitude cética havia de algum modo se infiltrado na igreja e Paulo teve que encará-la de frente, pois a ressurreição tinha implicações doutrinárias e práticas para a vida, implicações importantes demais para o apóstolo ignorar. Então Paulo começa no capítulo 15 a desconstruir o pensamento filosófico a respeito dessa doutrina. E a introdutória resposta de Paulo, ela está dividida em 3 partes. E hoje iniciaremos com a primeira delas, que é o verso número 1 ao verso de número 11, que consiste num apanhado de provas, podendo ser dividida da seguinte forma. A primeira parte do verso o verso 1 e o número 2, a pregação do Evangelho do Cristo ressurreto foi quem deu vida à igreja. Segunda parte, as Escrituras atestam a ressurreição como fato histórico, porque elas profetizaram a respeito do episódio, verso 3 e 4. A última parte, do verso 7 ao 11, é que Paulo, depois de mostrar as inúmeras testemunhas que viram a ressurreição, então, o argumento de Paulo é: Cristo foi visto por testemunhas, e Paulo vai dizer, inclusive por mim. Então, essa sessão introdutória nos traz grandes ensinos a respeito do tema e como ele é importante para a cristandade. Não há cristianismo sem doutrina da ressurreição. Observaremos assim que, ao contrário do que muitos imaginam, o Evangelho não é um mito, não é uma fantasia, mas eventos históricos que carregam vida, e abandoná-lo desfaz qualquer significado para a vida. Da mesma forma, sem a doutrina da ressurreição, seja de Cristo ou dos mortos em geral, nada faz sentido, nada. Nós estamos só perdendo tempo aqui, por exemplo, neste domingo, sendo simplesmente a vida um teatro sem enredo, sem propósito e, claro, sem significado. Portanto, irmãos, se Paulo gastou um bom tempo tratando sobre esse tema, significa que ele é muito importante. Então, nós devemos ouvir o que o Espírito diz às igrejas e ouvir com atenção o que o Senhor fala através do seu apóstolo. Vamos ler novamente o verso número 1 e o verso número 2. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Recordemos, irmãos, que o apóstolo Paulo está tratando dentro do seu próprio campo missionário, pois a igreja de Corinto é fruto de sua pregação, como nós já observamos. Obviamente, a parte introdutória, ela vai trazer à tona ou recordar algo que a igreja de Corinto não poderia esquecer. Venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês. Se você não percebe, mas a estrutura do texto, ela sugere um tom de ironia. E é com essa ironia que Paulo está tentando provocar aqueles que esqueceram do evangelho que havia sido pregado, porque alguns já estavam enveredando na doutrina
filosófica que nega a ressurreição. Então, o que Paulo está dizendo a princípio? Ele afirma que a igreja, ou eles receberam a mensagem, creram e viveram a partir dela. Isto é, os destinatários de Paulo, a quem Paulo escreve esta carta, haviam recebido a pregação quando Paulo, como missionário, chegou na região, creram em Cristo, foram salvos e aparentemente estavam firmados nessa verdade. A prova é tamanha que lá havia uma igreja plantada em fruto da pregação do Evangelho por Paulo, demonstrando, dando provas de que o poder de Deus havia operado sobre eles, dando provas de que eles não foram mudados, não foram convencidos por um sistema filosófico, mas que eles ouviram a pregação da palavra, o poder do Evangelho, como ele mesmo já descreveu na epístola, que foi este poder. Paulo diz que não foi por palavras humanas, não foi pelo poder de oratória, não foi pela sua argumentação filosófica, mas pelo poder que operava pela palavra. E o Evangelho da ressurreição, então, foi pregado e foi a fonte de vida para aquela região. Mas por que Paulo foi irônico? A ironia está no fato, justamente, de que alguns não estavam mais retendo o Evangelho conforme haviam recebido. Eles receberam a mensagem, mas alguns não estavam mais submissos a esta verdade. A filosofia grega, que negava a ressurreição, entrou no seio da igreja, permitiram, mais uma vez, que o erro filosófico entrasse na igreja e impregnasse a muitos. Paulo, automaticamente, consciente do que estava acontecendo, mais um problema na igreja de Corinto, ou igreja problemática. E agora é mais um sério. Paulo tinha consciência, alguém informou a Paulo que alguns estavam ensinando que não havia ressurreição, então Paulo exorta-os, pois embora os coríntios tenham se apegado ao Evangelho de Cristo, conforme ele anunciara, Paulo vai dizer que a permanência do Evangelho testemunharia a verdadeira condição espiritual deles. Prestem atenção, a permanência no Evangelho testemunharia a verdadeira condição espiritual deles. Veja que ele diz, a menos que tenham crido em vão, é uma séria exortação paulina. Ele lembra a igreja com isso, que não é importante somente crer. Sim, precisamos crer no Evangelho, precisamos crer na pregação, contudo, permanecer no Evangelho é sinônimo de crença genuína. Não basta somente apreender a mensagem do reino, mas é necessário permanecer em suas convicções, pois sem essa perseverança, sem essa constância, sem essa firmeza, sem esse caminho a trilhar, evidencia-se que a fé na qual se diz professar não é uma fé genuína, mas é superficial, sem fruto, nem valor para a vida. Por isso que Paulo diz, eu lembro a vocês o que preguei, a menos que tenham crido em vão. Como é importante só esses 2 primeiros versos, irmãos, e daria muito bem para nós fazermos uma grande exposição sobre esses versos. Mas eu gostaria de simplesmente considerar com vocês a importância de alguns elementos aqui. Considerando que muitos ignoram o que Paulo acabou de dizer, tornando
o Evangelho nada mais, nada menos do que um ponto de vista. A filosofia deste mundo não enxerga o Evangelho como a verdade, mas como uma verdade, um ponto de vista. É natural, por exemplo, como nós observamos, que alguns só queiram uma parte do Evangelho. Geralmente, quando alguém é seletivo e prefere uma parte em detrimento da outra, percebe-se que eles gostam justamente da parte que agrada, da parte que é agradável, que cativa, logicamente, aqueles que procuram justificar os seus pecados. No entanto, irmãos, precisamos considerar que isso é muito perigoso. Isso traz muitos danos. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês e alertá-los. Uma das coisas, precisamos encarar o fato de que o Evangelho deve ser recebido em sua totalidade. Não há nada no Evangelho que possa ser descartado. Nós não temos a opção de descartar nada. Inclusive, existem ameaças bíblicas que, se nós retirarmos ou acrescentarmos, estaremos debaixo do juízo, porque tudo está divinamente registrado para inspirar as almas dos homens em direção ao sagrado, que converte e muda, salva qualquer homem depravado. Tanto é que Paulo, quando vai escrever a Timóteo, um jovem pastor, carta na qual nós faremos exposições assim que terminarmos Corinto, Paulo escreve àquele jovem pastor. Paulo precisa orientar aquele jovem pastor como lidar na igreja, como lidar com as questões do dia a dia da igreja. Mas também Paulo está orientando aquele jovem pastor para que ele seja um pastor fiel, para que ele não abra mão. Ele é um jovem pastor e ele precisa entender que ele tem que pregar o Evangelho. Então Paulo diz no capítulo 3, verso 16 da segunda carta, Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Isto é, Timóteo, e para vocês, igreja, a escritura, em sua plenitude, somente ela deve ser pregada, porque ela, desde Gênesis, aponta para Cristo e sua obra. No Antigo Testamento, ainda por sinais, mas no Novo Testamento de forma clara. E isso é vital para a sobrevivência espiritual da igreja. Logicamente, irmãos, devemos lembrar que o homem corrupto só será verdadeiramente convertido se a pregação da palavra chegar aos seus ouvidos. A igreja de Corinto, Paulo está dizendo, vocês são testemunha disso. Qual filosofia arrancou vocês do mundo? Qual filosofia mudou a mentalidade de vocês? Qual foi a filosofia pregada que converteu o coração de vocês? Então a pergunta é, meus irmãos, num mundo cheio de filosofias, qual filosofia poderia arrancá-lo das trevas? Qual discurso, por mais sábio, por mais filosófico, poderia destruir as obras do maligno operadas no seu coração? Sim, somente o poder de Deus por meio do Evangelho poderia livrar os homens de sua real condição. E todos que foram livrados da corrupção foram livrados pelo poder do Evangelho. Por isso, irmãos, nesse sentido, o poder do Evangelho demonstra nada mais, nada menos do que Cristo, a obra de Cristo. O Evangelho ele só contém esse poder, revela esse poder, porque ele dá testemunho de Cristo. Então, negar o Evangelho ao homem é privá-lo de salvação. Quando as igrejas dizem por aí que amam os pecadores,
mas não lhe dão a pregação da palavra, esse amor é carnal e mentiroso. Mas isso deve nos fazer pensar sobre algo também de grande relevância. Há uma exigência natural de que aqueles que em Cristo chegaram, nele permaneçam. Há uma exigência natural de que aqueles que em Cristo chegaram, nele permaneçam. Isso é tão importante, irmãos, porque embora na Escritura exista doutrinas fundamentais e verdades espirituais com respeito à segurança dos santos, ora, o quinto ponto do calvinismo, biblicamente falando, aponta para uma perseverança, ou seja, estamos tão seguros pela obra de Cristo que iremos caminhando até a redenção ser consumada. Na Escritura nenhum eleito se perde, na Escritura nenhum filho de Deus deixará de ser filho, pois todos estão seguros pela obra de Cristo. Contudo, há sérias advertências nas Escrituras contra uma falsa segurança. Há sérias advertências nas Escrituras contra o auto-engano, contra aqueles que apreenderam o Evangelho, mas eles não permanecem no Evangelho e ainda assim pensam que são salvos e que estão seguros. Quem aqui não se lembra quando nós fizemos a exposição de Apocalipse, em específico, as igrejas da Ásia, as inúmeras vezes que Jesus se dirige às igrejas dizendo: aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim. Ou seja, pressupõe que um cristão que foi encontrado por Cristo por meio do Evangelho, pressupõe a Escritura que ele vai continuar, que ele vai avançar, que ele vai progredir na fé, que ele vai estar sempre em direção à verdade. Por isso que Paulo alerta sobre crer em vão. Encare o fato de que você crê um dia. Mas será que isso é suficiente? Crer é o primeiro passo nessa estrada, pois se exige daqueles que abraçaram a fé que permaneçam nela. Estás a perseverar nesse caminho? Estás perseverando neste caminho? Estás trilhando este caminho? Estás a caminhar nele? Continuas nele? Tuas convicções estão firmes? Estás convicto da verdade? Fostes encontrado pela verdade e estás firmes na verdade? E nenhum pensamento deste mundo te abala? É a verdade o seu fundamento? É a verdade que você ama e defende? É ela que lhe guia? Irmãos, é necessário fazermos um autoexame, pois quantos não estão a viver conforme as filosofias do mundo? Quantos não estão a viver filosoficamente como o mundo pensa? Uma cosmovisão distorcida, uma análise da realidade a partir das ciências do mundo. É necessário, irmãos, fazermos um autoexame. Quem vive filosoficamente como o mundo não abandonou a verdadeira filosofia? Ora, como eu posso dizer que amo a verdade, mas o que permeia a minha mentalidade são os aspectos filosóficos do mundo? O que o feminismo
mulheres dentro da igreja feministas, pessoas dentro da igreja marxistas, comunistas, com psicologismo, cientificismo. Ora, não são esses caminhos opostos ao cristianismo? Não são esses caminhos contrários à verdade? Por exemplo, irmãos, ouço testemunho de pessoas que estavam no nosso meio, no hall de membros, e saíram do nosso meio e voltaram para a prostituta de Roma. Como pode ser isso? Como pode alguém dizer que conheceu o Evangelho e voltou para o caminho da idolatria? Paulo disse: é que vocês não creram em vão. Precisamos, irmãos, refletir sobre isso, pois na maioria das vezes não reflete pessoas confusas, mas corações que abandonaram o Evangelho para seguir estranhas convicções e pensam que estão caminhando seguras, mas estão ameaçadas por um destino tão duro, devido ao fato de abandonarem sem perceberem o caminho da vida. E na maioria dos casos, essas convicções distantes do Evangelho refletem um coração não regenerado. Fica o alerta de Paulo à igreja: se é que vocês não creram em vão. Eu preguei o Evangelho a vocês, mas será que vocês não creram em vão, porque agora estão crendo na filosofia grega que nega a doutrina da ressurreição? Cuidado, irmãos, porque às vezes nós estamos na igreja, mas já abandonamos o Evangelho. Existe um fenômeno hoje, o fenômeno desigrejado, que são aqueles que teologicamente, intelectualmente, defendem que nós não precisamos do corporativismo. É possível ser braço sem estar conectado ao corpo. É possível ser cabeça sem estar conectado ao corpo. É possível ser os pés sem ter conexão com o corpo, dizem eles. Mas existe um fenômeno que muitas vezes esquecemos, que são os desigrejados na igreja, que são aqueles que estão na igreja, mas estão perdidos, que estão no seio da igreja, mas não estão no Evangelho, estão no seio da igreja, ouvindo sermões, domingo, todo domingo, domingo de manhã, domingo à noite, mas ainda estão perdidos, porque vivem por meio das filosofias do mundo. E eles estavam lá na igreja, mas negando uma doutrina fundamental do cristianismo. E Paulo está dizendo: cuidado para que vocês não tenham crido em vão. Cuidado para que você não esteja aqui domingo a domingo, ouvindo sermões e mais sermões, e não seja tudo em vão. Diante disso, irmãos, diante da seriedade, a esperança do apóstolo é que retornem ao entendimento correto com muita pressa. Paulo quer que eles retornem. Paulo quer que eles retornem, que eles abandonem. Então Paulo vai argumentar para mostrar que a filosofia grega está errada. Paulo vai argumentar, primeiro com a Escritura, depois com o testemunho de pessoas que viram e o testemunho dele mesmo,
e o que o Cristo ressurreto fez com ele por meio da graça. Veja o verso número 3 e o verso número 4. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O argumento de Paulo agora vai direto para o conteúdo do próprio Evangelho que eles creram e foram convertidos. Observe que a linguagem de Paulo é a mesma usada anteriormente na Santa Ceia. Entreguei a vocês o que também recebi. Por que isso é importante? Olha, igreja, o que eu preguei a vocês o que simplesmente eu recebi do Senhor, conforme Gálatas 1,12 descreve. Então entendam, não é um assunto formulado por mim, não é um assunto inventado, mas é algo revelado pelo Senhor. E coube a mim passar, conforme nós conhecemos nos relatos missionários de Paulo e no próprio chamado em Damasco. Coube a mim, como apóstolo, pregar aos judeus e aos gentios. Então essa é uma verdade. Essa é uma verdade. Quando Paulo diz, eu recebi, então essa realidade já existia e ela é uma verdade anterior à minha vida entrar em cena. E aí Paulo quer mostrar, entenda a igreja, essa é uma verdade bíblica. Isso é uma doutrina bíblica. Ele começa, que Cristo morreu por nossos pecados. É o princípio básico da fé. O uso do título divino aqui, Kyrios, exalta o Messias, que se caracteriza, acima de tudo, por esta realidade. Ele morreu para remover nossos pecados. A expressão usada por Paulo, por nossos pecados, é um reflexo direto do conteúdo do Antigo Testamento, em especial, o reflexo direto do servo sofredor de Isaías 53, conectando a obra da expiação. Nós vamos ver expiar, quando a gente for dar continuidade aqui ao Cristo como sumo sacerdote. Logicamente, o termo expiar aponta para algo importante. Ao dizer que Cristo morreu por nossos pecados, ou seja, que Cristo expiou nossos pecados, pressupõe inimizade entre Deus e os seres humanos por causa da rebelião e pecaminosidade humanas, para as quais o castigo justo é a morte. Pensem, morte por nossos pecados significa que Ele morreu em lugar de outros para cumprir o castigo e desfazer a inimizade. Mas observe que Paulo diz assim, ele foi sepultado. Isto é acrescido, irmãos, para confirmar a realidade da morte. Paulo está dizendo, ele morreu pelos nossos pecados e foi sepultado. Ou seja, um cadáver foi colocado no túmulo. Isso é confirmado nos 4 evangelhos. O cadáver de Cristo desceu à tumba. Vocês lembram bem que Jesus morreu como um criminoso contra o Estado, sob acusação de traição, como se for uma figura política potencialmente perigosa, como não tinha direito à sepultura, pelo fato de ser um suposto criminoso, José de Arimateia deu a sepultura ao corpo do Senhor Jesus. Jesus foi sepultado. Paulo está dizendo, é história, o corpo desceu à tumba, o cadáver
desceu à tumba, ele morreu. Mas Paulo diz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. A morte, então, Paulo está dizendo, não foi capaz de detê-lo, de aprisioná-lo. E conforme os evangelhos relatam, Deus fez Cristo subir da tumba, Deus ergueu a Cristo e com isso desfez o poder da morte. Mas, irmãos, Novo Testamento foram os textos que nós citamos aqui rapidamente. Você pode ver isso em Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23, João 19, Mateus 16, Mateus 17. Acredito que você deve conhecer essas narrativas. Mas considere que Paulo, quando está falando sobre as Escrituras, ele diz, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressurgiu ao terceiro dia, ele diz segundo as Escrituras. Lembrem, irmãos, não está aqui em foco a coleção dos escritos neotestamentários, porquanto as epístolas de Paulo aos Coríntios foram escritas antes dos evangelhos, e não existia um cânon do Novo Testamento. Então, o que Paulo está dizendo aqui, quando diz nas Escrituras? A alusão de Paulo é ao Antigo Testamento, e as passagens que os cristãos primitivos consideravam como profecias sobre a morte expiatória de Cristo. Passagens como, nós não vamos ler todas, ou não ler, mas você pode depois anotar, vendo o sermão posteriormente. Oséias capítulo 6, verso 2. Fizemos a exposição do Salmo 22 e mostramos aqui os aspectos messiânicos. O próprio livro de Isaías, em especial o capítulo 53, Deuteronômio capítulo 21, verso 23, e também o capítulo 9 de Daniel, em específico o verso 26, exposição essa feita aqui recentemente. Então, quando Paulo diz, segundo as Escrituras, estavam em vista estas profecias, que relatam os eventos que iriam ocorrer com o Messias. Portanto, irmãos, a ressurreição não é uma história com E contada, mas a história da redenção revelada nas páginas da revelação divina. Como isso é importante, irmãos, dentro dessa argumentação de Paulo, porque a pergunta é mais enfática: quais são as bases das nossas convicções? Onde está o fundamento das nossas convicções, das nossas crenças? Porque a tendência hoje é de sermos cristãos e somos tendenciosos a pensar longe das Escrituras. É impressionante, irmãos, quando temos a oportunidade de conversar com alguém, de instruir alguém, de exortar ou mesmo aconselhar, nós conseguimos perceber na tarefa do aconselhamento o quanto as mentes estão distantes do Evangelho. Veja, irmãos, ontem eu tive mais um privilégio aqui, fui ao supermercado, encontrei uma pessoa. E aí o dono do supermercado me chama por pastor, e ele olhou para a minha face, reconheceu a brutalidade e disse: "Você é o pastor de Parque Dourado?" Eu disse: "Sim, sou eu. Posso trocar uma palavra com você?" E eu dentro de mim disse: já vem bronca. Eu disse: "Pois não." E ele foi me acompanhando, disse: "Vamos ficar aqui na esquina, que eu preciso trocar uma ideia com o senhor." E eu disse: "Pois não, estou à disposição." "Pastor," e ele começou falar, porque a igreja que eu faço parte, a igreja é assim, a igreja é assado, o pastor é assim, o pastor é assado, a liderança é desse jeito, a liderança é de tal forma e tal. E eu ouvi mais ou menos uma hora, numa esquina, todas as lamúrias dele, todas as tristezas.
E aí, eu disse, o que é que você quer de mim? Eu quero uma orientação. Você quer uma orientação? Eu não tenho outra a lhe dar, a não ser uma orientação bíblica. Mas aí, irmãos, quando comecei a orientá-lo, eu comecei a perceber que havia uma certa dificuldade de entendimento. E aí, ele disse, inclusive, pastor, eu estou tão triste que estou pensando em sair da igreja. E aí eu disse, vou agora ver. Inclusive, eu pensando em seguir a minha filha. Ó, a escritura é o contrário, né? A filha é quem segue os pais, não o contrário. Mas, qual o nome da igreja? É aquela que a gente toma banho de lagoinha. Mas como é que é? Você está indo para onde? Lá prega o evangelho. Não prega. Lá é uma seita. Você não está resolvendo o seu problema, você está criando mais problema. Por que estou citando esse exemplo, irmãos? Porque é natural nós percebemos isso. As pessoas não têm consistência. E nós precisamos pensar que a Escritura é a base de nossas convicções. A Escritura que fundamenta nossas crenças. Lembre-se, irmãos, que Paulo estava anteriormente a regular o culto da igreja por causa de um pressuposto básico. Eles estavam agindo no culto conforme eles entendiam. Eles estavam cultuando segundo eles entendiam. Por isso Paulo foi orientá-los, mostrando que Deus é quem regula o culto e o culto deveria ser ordenado. Da mesma forma, os membros da igreja estavam negando a doutrina da ressurreição, baseando suas convicções na filosofia grega, a filosofia do mundo, negando a verdadeira crença de que se fundamenta nas Escrituras. E isso é muito sério. Porque hoje nós temos crentes que são dirigidos pela intuição. São crentes sensitivos, que vivem sendo dirigidos e tomando decisões intuitivamente, ou até mesmo porque o coração tem pulsado muito forte e não percebem que todo esse sentimento tem distanciado da revelação. Quando falamos sobre os dons, por exemplo, que adianta olhar para as Escrituras, aprender sobre o tema, se não nos submetemos e ficamos procurando falsos profetas, místicos, para satisfazer os nossos dilemas. Que adianta dizer que ama a palavra, que lê a palavra, que ouve a palavra, que se submete à vontade de Deus, mas é o que eu acho que me dirige. É o que eu sinto, eu estou sentindo, pastor, no meu coração, está batendo forte. Eu penso. Hoje, os teólogos da igreja são os teólogos do achismo, eu acho, são teólogos consultores do Google. E o que Paulo está dizendo é que a Escritura fundamenta as minhas práticas. É a Escritura que fundamenta minhas convicções. Por quê? Porque seu coração é enganoso e o seu arrepio também. O seu coração é enganoso, não confie no seu coração. Não confie nos seus arrepios. Não confie no seu achismo, porque ele é perigoso e seus sentidos também. Nós devemos ter um alicerce, um fundamento seguro. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado como alguém que constrói uma casa sobre a rocha. O outro não é sobre a areia.
quando as coisas vêm, aquele que está sobre a rocha permanece firme. E aquele que está com a areia, com o solo arenoso, ele cai porque não suporta, não tem firmeza. Enquanto os crentes da igreja que não estão firmes na verdade, e por mais que a gente pregue, chame a atenção, mostre, eles ainda permanecem num solo arenoso, sem convicções, firmes na verdade. O nosso tempo clama. O nosso tempo clama por crentes firmes, que estão fundamentados na verdade e não vivem sendo ludibriados pelas convicções do mundo. As lentes de minhas crenças devem ser as Escrituras. Caso contrário, estaremos caminhando no erro. Logicamente, devemos nos preocupar em pensar o que eu creio, penso, faço, tem fundamento na verdade. Se não há essa preocupação, não é a verdade que você ama, mas a si mesmo. Quando se segue essas filosofias e se abandona o fundamento, é porque o amor não é a Deus, mas a si mesmo. Irmãos, é sério. Porque Paulo agora, continuando o texto, vai chamar a atenção a partir das testemunhas ocular, a partir do verso 5 até o verso 7, veja. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. É interessante, irmãos, porque Paulo está dizendo assim, Jesus não somente ressuscitou, como diz as Escrituras, mas ele foi visto. A primeira pessoa que ele menciona é Pedro, aqui ele chama geralmente de Cefas. Depois ele diz que Jesus apareceu aos 12. Embora você possa perguntar, Judas cometeu suicídio e Tomé havia se recusado a se reunir com os colegas no domingo à noite que Jesus apareceu. Geralmente esse termo, os 12, ele é um termo coletivo, pois ele descreve os representantes e testemunhas oficiais da ressurreição de Jesus. E aí ele continua dizendo que Jesus apareceu para 500 pessoas. Mas, pastor, eu nunca encontrei um relato como esse. De fato, o mais próximo é de 120 pessoas que se reuniram para nomear um sucessor para Judas Iscariotes, conforme Atos, capítulo 1, verso 15. Mas observe, irmãos, o número de testemunhas é relevante. Porque, lembra, quando a lei do Senhor diz assim, não dirás falso testemunho. Quando há um apelo bíblico para as testemunhas, lembra que quando Jesus orienta sobre a disciplina eclesiástica, diz, se teu irmão pecou contra ti, vai até ele. Se ele não te ouviu, vai levar uma testemunha. Se ele não te ouviu, leva mais outra. Se ele não ouviu, diz a igreja. Porque no conceito bíblico, o testemunho verdadeiro é muito importante. O testemunho de duas pessoas atesta a veracidade de um acontecimento. E quando Paulo diz que Jesus apareceu a 500 crentes de uma vez, é uma prova esmagadora de que Jesus está vivo. Mas você pode indagar como os céticos.
Você pode dizer, mas isso não é falso, porque Paulo não está tirando isso de onde? Se não está nos evangelhos, de onde Paulo está tendo essa informação? Isso é falso. Isso é mentira de Paulo. Não. Paulo diz assim, ele apareceu a 500. Paulo disse, alguns deles já dormem. A palavra dormir aí é um eufemismo para a morte. Ou seja, alguns já morreram. Mas Paulo disse, muitos estão vivos. Inclusive quando ele escrevia essa epístola. Então, a questão é, caso alguém duvidasse do triunfo de Jesus sobre o túmulo, poderia consultar quaisquer desses crentes que tinham visto o Senhor ressurreto. Então, Paulo está indicando, se houver um cético, pode procurar as testemunhas vivas e pedir os seus depoimentos. Paulo continua, depois disso apareceu a Tiago, um dos grandes nomes importantes da igreja, que a princípio não cria em Jesus, mas depois passou a crer e estava com os apóstolos no cenáculo, em Atos capítulo 1. Paulo diz, ele é mais um testemunho vivo da ressurreição. Por fim, Paulo diz, ele apareceu a todos os apóstolos. Alguém pode pensar, por que Paulo falou aos 12 e depois falou a todos os apóstolos? Porque Paulo está citando aqui os dois momentos, ou seja, tanto o primeiro como o segundo encontro que Jesus teve com os seus discípulos. Irmãos, o que isso diz para nós? O mundo tem tentado anular essa verdade. Lembro bem que quando fui fazer uma revisão no aparelho, me deparei com 3 indivíduos de conotações políticas diabólicas, como é o marxismo e o comunismo. E aí eles não esperavam que eu era cristão. E logo quando eu cheguei, que sentei dentro do consultório, um deles foi e disse, os crentes só vão votar no candidato tal porque ele fica citando o bíblico. E eu disse, como assim? E eles não esperavam porque eu era cristão. E é interessante que no debate ali, um debate intenso, um saltou de uma universidade federal pernambucana e disse, você crê? Você crê nos evangelhos? Isso é um bando de documento falso. E eu disse, me mostre os verdadeiros. Se você está dizendo para mim que algo é falso, eu preciso que você apresente o verdadeiro para que ateste que os documentos que eu tenho são falsos. Você tem? Não, então deixe de ser pilantra. Deixe de estar reproduzindo coisas que você aprende com os seus professores marxistas dentro de sala de aula. Por que estou dizendo isso, irmãos? Porque é uma necessidade enorme do mundo em anular a doutrina da ressurreição. Existem livros e livros e livros de céticos e filosóficos dizendo Jesus não ressuscitou, milagres não existem. E aí alguns pensam que nós estamos reunidos aqui e nós estamos lidando com uma lenda, nós estamos lidando com uma ficção, ou ideias populares que se espalharam pela religião da Judéia. Na verdade, Paulo não está só mostrando que a ressurreição é bíblica, estava apontada nas Escrituras, mas ela é uma questão histórica, que foi vista. É verdade, pessoas viram, contemplaram, e tudo que está registrado aqui são documentos do primeiro século mostrando isso. A arqueologia prova isso. Então nós não estamos lidando com a ficção,
com um Jesus que ressurgiu no nosso coração, como o liberalismo tem pregado. Existe uma ideia liberal que diz que Cristo não ressurgiu dos mortos, literalmente, mas Ele ressurgiu nos nossos corações. Paulo está dizendo, mentira do capeta! Ele morreu, ele foi sepultado e ele ressurgiu e foi visto como tal e foi tocado quando ressurreto. Isso é história. Irmãos, isso deve nos fazer ou nos levar a encarar a vida com grande alegria. Porque nós não estamos como o mundo procurando significado na existência. Nós não estamos como o mundo procurando algo em que possamos nos apegar e nos dar esperança. Por isso que nós devemos esquecer essas filosofias do mundo, porque elas propõem redimir o homem, mas elas não trazem redenção. Mas Paulo está dizendo, nós temos esperança na historicidade da redenção. Eu não estou aqui hoje, eu não me levantei de 3 horas da manhã, ou quando muitas vezes me levanto às 2 horas da manhã, seja lá o que for, para estar aqui no domingo, porque eu creio numa filosofia. Não, eu creio no poder de Deus, que se revelou na história, e esse poder foi visto. Dessa forma, irmãos, devemos confiar plenamente que a vitória de Cristo sobre o pecado é de fato uma realidade que podemos gozar nessa vida, na expectativa de uma nova realidade. Da mesma forma, irmãos, por que tememos a morte, se Cristo a derrotou? Descer ao túmulo deve ser com otimismo, pois sobre a morte Cristo triunfou. E esse é o maior testemunho histórico que podemos nos apegar. Nós temos convicção de que a vida não termina aqui e que nós temos uma esperança. Quantos não estão a sepultar os seus mortos desse dia, sem esperança de um dia vê-los, ou até mesmo convictos, baseados numa filosofia? Nós estamos vivendo, andando, caminhando, tendo a certeza, não importa o que aconteça, Cristo venceu a morte. E nós podemos viver a vida com esperança. Ela não tem poder sobre os filhos de Deus, porque se Cristo venceu, nós venceremos. Mas lembre-se, se negarmos a verdade, como esperar que essa glória em nós se manifeste? É preciso então nos apegar com fé e quando a morte chegar, permanecermos convictos de que um dia, de lá, do túmulo, o Senhor nos levantará. Ouviremos Ele dizer: Lázaro, sai para fora. Estava analisando os livros dos mortos do Egito. E toda a técnica para embalsamar um corpo. E eles são atados com fitas, presos num caixote. E aí eu fiquei a imaginar a ressurreição, como seria aqueles corpos sendo restaurados, rompendo todas aquelas cadeias, simplesmente pelo poder daquele que venceu a morte. Paulo diz, é história. Não é mito, é história. Caminhando então, irmãos, para o final,
Paulo dá o seu testemunho e nos diz palavras maravilhosas. Verso 8 ao verso 11. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Paulo é o último na fila de todos os aparecimentos, e é interessante, irmãos, que assim menciona a sua experiência de conversão repentina que aconteceu anos depois da ascensão de Jesus. Vocês lembram bem o encontro dele no caminho de Damasco. Esse encontro não foi uma alucinação. Paulo viu o Cristo ressurreto em glória. Foi uma revelação genuína do Senhor, indicando assim que ele também pertence àquele grupo especial de pessoas que viram Jesus. Mas ele entende que o seu chamado é como um nascido fora de tempo. É interessante, irmãos, porque o contexto aplica as palavras um nascido fora de tempo, a fim de fazer um contraste entre ele e os outros a quem Jesus apareceu. Você sabe qual é o termo que Paulo usou para dizer nascido fora de tempo? O termo não é refinado. Ele quer dizer assim, eu sou um aborto. Mas no contexto que se segue, ele explica o objetivo. O parto fora de tempo, para descrever sua humildade, pois reconhece que ele não pertence ao círculo dos 12, os quais satisfaziam os requisitos para o apostolado. Além disso, Paulo afirma que ele não é digno do nome de apóstolo, ao contrário de hoje, né? Hoje, o que tem de apóstolo por aí, eu sou apóstolo, mentiroso, bichinho mentiroso, viu? Pense no bichinho mentiroso, eu sou apóstolo tal. Mente que nem sente, bichinho, né? Paulo diz, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Porque eu persegui a igreja de Deus. Para o apóstolo, o reconhecimento desse crime não pode ser apagado de sua memória, porque Paulo era ruim, Paulo destruía as igrejas, pediu cartas ao sumo sacerdote para fazer atrocidades em Damasco e outras cidades estrangeiras, mas Paulo diz, contudo, pela graça de Deus sou o que sou. Quando Paulo passa em revista a trajetória de sua vida, dos dias de estudante de Jerusalém, até suas ações como perseguidor da igreja e como apóstolo dos gentios, ele exclama que pela graça de Deus, ele é o que é. Paulo vê a graça de Deus operando durante sua vida toda, desde o nascimento até sua carreira como apóstolo de Jesus Cristo. Ele reconhece, irmãos, abertamente que suas realizações são devidas à graça de Deus. Observe que ele escreveu, sou o que sou e não sou quem eu sou. Paulo está interessado em olhar para si não como uma pessoa, mas sim como um instrumento na mão de Deus para promover a causa do Evangelho. E assim ele diz, e sua graça para comigo não tem sido em vão. Paulo pronuncia, irmãos, essa declaração de gratidão a Deus, porque Deus lhe estendeu graça. 3 vezes o termo grego nesse versículo aparece. Ele vive pela graça, viaja pela graça, trabalha pela graça de Deus. Considerarmos as distâncias que Paulo viajou para proclamar o Evangelho, as igrejas que pôde estabelecer com tanto cuidado e dedicação, ficamos de fato atônitos diante do trabalho realizado em um curto prazo de 2 décadas.
Contudo, ele diz, a graça foi a causa desses resultados extraordinários. Aí ele diz, eu trabalhei mais do que os apóstolos, contudo não eu, mas a graça de Deus que estava comigo, isto é, o crédito não é meu. Os resultados do trabalho são de Deus. Ele humildemente reconhece que só foi capaz de realizar tudo o que realizou pela graça de Deus. Paulo frisa o poder da graça de Deus em sua vida e ministério, não com o propósito de elevar-se acima dos outros apóstolos, mas para agradecer a Deus sua misericórdia e sentença. Com essa última declaração, Paulo indica que ele não está interessado em pessoas e sim na causa e no efeito da mensagem do Evangelho. Paulo não deseja, a não ser que ele próprio, os apóstolos ou qualquer outra pessoa, proclame a boa nova da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus. A base do cristianismo é a doutrina da ressurreição. Sem ela, a religião cristã deixa de existir. O que esse pequeno trecho de Paulo, pequeno testemunho, nos diz? Imagine, irmãos, que a história da ressurreição fosse falsa. É como se Paulo estivesse dizendo, o que dizer de todo esse operar de Deus por meio desses homens? O que dizer de tudo o que aconteceu, das igrejas que foram plantadas, das pessoas que foram convertidas, de inúmeras pessoas que foram a Cristo? Não faz sentido sem essa doutrina. Mas justamente pelo fato de Deus ter livrado tantos perdidos, demonstra que Cristo de fato ressuscitou. É interessante que o termo ergueu, que Paulo usa lá na frente, quando diz que ele foi erguido dos mortos, o tempo do verbo indica algo que aconteceu e permanece. Ou seja, Cristo não somente ressuscitou, ele está vivo. Ele está vivo. Ora, irmãos, e nós? Por que estamos aqui? Nós estávamos mortos. Precisamos só lembrar a condição do pecado. A cocada doce que tem aqui, a melhor delas, a mais doce, era a mais miserável dos pecadores. Está vendo este aqui que vos fala? Quem disse que eu amava a Cristo? Quem disse que eu queria alguma coisa com Cristo? Quem disse que eu queria alguma coisa com o Evangelho? Quem disse? Quem disse que você queria alguma coisa com Deus? Mas essa história que os homens teimam em negar, chegou até você. E você que estava morto em pecado, sepultado nos prazeres, cegados pelos desejos, passou da morte para a vida. Como uma mentira poderia fazer isso? Romper cadeias que nós não tínhamos condições de romper. Sabe por quê? Porque a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Paulo diz, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou. A ressurreição dele não foi somente a ressurreição dele, mas foi a nossa. Nós estávamos nele. Lembra-me de Josafá Vasconcelos, quando ele pregou lá na igreja de Marinas. Ele disse, às vezes eu fico a pensar, se o Senhor não estava ali na cruz, dizendo, está consumado, Senhor, em favor de Jonathan Alves. Senhor, está consumado em favor de Douglas.
Senhor, está consumado em favor de Ricardo. Senhor, está consumado em favor de Jabzael. Está consumado, Senhor, em favor de Érica. E começou a citar nome por nome, dizendo: está consumado, Senhor, por aqueles que me deste. E Paulo está dizendo: com ele nós fomos ressuscitados. E com ele nós nos assentamos nas regiões celestiais. Estávamos nele em todo o processo. Quando ele foi pela via dolorosa, estávamos nele. Quando ele também se ergueu do túmulo, fomos erguidos por ele. Então a vida que temos em Deus é por causa dele, e somente ele, e sem ele nada poderia ser feito. E se ele não ressuscitou, tudo isso é vão, é mentira, é desespero. Por isso que é a graça que nos envolve. Não foi aquilo que conquistamos, mas aquilo que ele conquistou por nós. Não é a nossa história, mas é a história de como ele, com poder, nos resgatou para nos dar vida. Isso é graça. Por isso que Paulo diz: pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Todos nós um dia tivemos um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Nós andávamos contra Ele e Ele nos encontrou. Tu também, pecador. Por isso, Paulo diz, quando escreve aos Colossenses, prestem atenção: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele, em glória. Colossenses 3, 1 ao 4. Finalizo. Buscamos as coisas dos céus, almejamos a manifestação do Filho. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Amém. Ó Senhor, obrigado, ó Deus, pelas verdades. Obrigado porque teu servo Paulo lembrou a igreja de Corinto e o Senhor nos lembra hoje de verdades tão sublimes que nós teimamos em esquecer. Ó Senhor, muito obrigado. Firma os nossos passos unicamente na verdade, Senhor.